Veja no ICL Notícias, segunda edição. Massacre no Rio de Janeiro. Após dia de terror, comunidade amanhece reunindo corpos nas ruas dos complexos da Penha e do Alemão. Sangue nas ruas. Direita no poder. Cláudio Castro diz que a operação foi um sucesso e que policiais foram as únicas vítimas. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. Reação em Brasília. Ministro diz que presidente Lula ficou estarrecido ao saber do número de mortos e deputados governistas anunciam que vão amanhã ao Rio de Janeiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa tarde, está começando mais um ICL Notícias, segunda edição, neste dia 29 de outubro de 2025, um dia em que a gente amanheceu com dezenas de corpos enfileirados numa praça no Complexo da Penha. Os moradores recolheram esses corpos durante a madrugada, a gente está vendo as imagens aqui na tela, tinha pelo menos 74 mortos, estou falando dos enfileirados. Esse é o dia seguinte da chacina que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha também, na Zona Norte, uma mega operação da Polícia do Rio de Janeiro que justifica como um combate ao Comando Vermelho. Vamos aos dados que a gente tem, que é maior do que o massacre do Carandiru. Oficialmente, números do governo do estado. 119 pessoas mortas, a Defensoria Pública fala em 132 mortos. E esses números são a barbárie. Não são um sucesso, como está dizendo o governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Chico Sá, boa tarde. Esses números são uma catástrofe, são uma derrota, né? Uma daquelas derrotas que o Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, sempre falava. Quando ele dizia que nossa história, a história do Brasil é construída sobre o sangue das chacinas e das matanças. Isso. Enquanto ele, teimosamente, como um Dom Quixote, ali quando era vice-governador do Brizola, tentou fazer um Rio de Janeiro civilizado com a construção dos CIEPs. Esse desastre me lembrou muito o contraponto dele, que eram os CIEPs do Darcy Ribeiro, que eram os centros de educação integral, que tentavam fazer uma outra cidade, uma outra ideia de Estado. Não esse Estado em que as autoridades confiam piamente em que matança dá voto, chacina dá voto, sangue dá voto, cadáver dá voto. É esse Rio de Janeiro do canalha chamado Cláudio Castro. É isso, Chico. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem a mobilização também da nossa reportagem. A Juliana Dalpiva está ao vivo aqui com a gente nesse N2. Ju, boa tarde para você. Você passou o dia acompanhando os desdobramentos desse horror. O que você traz para a gente de tudo que você viu hoje? Gabi, olha, é difícil, um dos piores dias no Rio de Janeiro e também eu acho que como pessoa, como jornalista, como cidadã, talvez um dos dias mais difíceis de se trabalhar. A primeira coisa que me chocou muito pela manhã é essa imagem que você traz, né? Ela me remete muito à chacina de Vigário Geral e várias outras que eu vi ao longo da minha vida, né? Muito antes até de eu ser jornalista. Não achei que a gente ia viver esses dias de novo. E quando eu estava saindo de casa para a coletiva da Polícia Civil, para começar a tentar me informar sobre as especificidades, a técnica, os números, os dados, quer dizer, como é que isso aconteceu? Né? Por que são as pessoas que estão indo à mata retirar corpos? Aí eu tô saindo de casa, o Cláudio Castro está dando uma coletiva falando que e eles nem tinham os números oficiais ainda, né? Mas que do total de mortos, só 4 eram inocentes. E aí começa uma conta que não fecha, porque até esse momento, gente, mas esse número vai aumentar, segundo a própria polícia lá na coletiva nos disse isso, que o número hoje é de 119, então 115 o que eles estão chamando de criminosos. Ao mesmo tempo, Chico e Gabi, tem 113 pessoas que foram presas.
Esse número, quando você contrasta com os demais que eles também informaram lá na coletiva, que são os 91 fuzis, as 26 pistolas e um revólver, são 118 armas. Se a gente somar a quantidade de pessoas que foram presas e a quantidade de pessoas que foram mortas, a gente tem mais de 200 e a gente só tem 118 armas. Então, ou eles prenderam pessoas desarmadas ou eles mataram pessoas desarmadas também. Essa conta da polícia não fecha. E aí, ao longo da coletiva, eles admitiram, sem nenhum problema, como se não fossem obrigados, como agentes da lei, representantes do Estado, a saber quem eles estavam prendendo, quem eles estavam matando. E principalmente quem eles estavam matando. Eles não fizeram nenhuma identificação, essas pessoas não foram identificadas, não sequer se sabe se o grupo que foi assassinado tinha qualquer relação, o nome deles consta das ordens de prisão, isso também não foi feito. Não se sabe se essas pessoas têm qualquer antecedente criminal. Mas tá tudo bem, o secretário disse que isso também não significa que a pessoa é vítima. Então pode matar qualquer um, sem nem saber quem você tá matando, e é isso. A única coisa que a tal da operação, planejada com 1 ano, fez foi atrair as pessoas para a mata. A gente não sabe nem se realmente todo mundo morreu só na mata, mas aí todo mundo que estaria lá na mata morreu e é bandido. É basicamente esse o raciocínio que o governo Cláudio Castro traz. E aí, essa foi a coletiva de meio-dia. Depois eu fui ao IML Central do Rio de Janeiro, na Francisco Bicalho, e ali tá dividindo, tem uma operação de força-tarefa para receber os familiares que estão indo lá retirar os corpos dos familiares. E aí, Gabi, aí foi o horror, porque aí foi conversar com as pessoas para saber a versão delas sobre como estavam esses corpos, né? Eu trouxe algumas entrevistas para o programa agora, algumas das mais horríveis que eu já fiz na minha vida. A gente tem, Juliana, para a gente começar aqui, a gente vai trazer também as falas do governador, o Cláudio Castro, também das demais coletivas de jornalistas que a gente assistiu nesse dia de hoje, mas esse contato que você teve com as famílias no IML. Então, a gente pode trazer um desses trechos que você fez na reportagem de hoje. A gente vai colocar aqui na tela para quem nos acompanha. Vamos assistir. Eu tô aqui no Detran para fazer o reconhecimento do meu sobrinho, que ele foi decapitado pela polícia do Rio de Janeiro. Arrancaram a cabeça do meu sobrinho e colocaram numa árvore. Deixaram o corpo do meu sobrinho em um lado e a cabeça do meu sobrinho em outro. Agora eu te pergunto se isso é um policiamento treinado para uma operação. Os policiais entrando dentro da casa de morador, esculachando o morador, pegando as coisas de morador. E aí eu tenho como provar, porque eu tenho vídeo, eu sou moradora, eu sei, eu vi tudo. Eu fui pra rua protestar contra o meu sobrinho, a gente estava na mata. 5 horas da manhã, tinha mais de 130 cadáveres. A mídia não está mostrando quantas pessoas o Estado matou. A mídia só está mostrando o que eles querem mostrar. Porque eles não foram para prender, eles foram para ceifar a vida dos outros. Eles levaram mais morto do que preso. Eles não entraram para prender, eles entraram para matar. Não importa se é bandido, se é morador, quem seja. Eles entraram para matar. Nossa, uma fala, assim, que acho que desconstrói aquela naturalização. De testemunha ocular, né? Ela falou, inclusive, que estava filmando as ações, e é esse tipo de cena que a gente vai ver muito depois. Porque agora, no calor da operação, tem aquela coisa, estão nessas contagens malucas, sem saber quem era bandido, sem saber quem é trabalhador, não fizeram nem nada criterioso sobre isso até agora. É dever do Estado prender, não é sair matando. Aqui não tem pena de morte no Brasil, ainda mais nessas condições. Mas a gente ainda vai ver ao longo dessa semana muita história na linha desse roteiro aí que essa testemunha acaba de falar. Chico, o nome dessa senhora é Beatriz Nolasco.
O sobrinho dela chama Ravel, tinha 19 anos. A história que ela conta sobre ele é que ele não mora dentro do complexo do Alemão, ele tinha ido visitá-la, e estava até o início da noite, uma tarde por ali, e em algum momento ele sai, eles pedem contato, não consegue mais falar pelo celular, começa a pedir pela comunidade, todo mundo começa a procurar, e de madrugada alguém diz que viram o corpo. Eu não vou trazer aqui o vídeo que ela me mostrou sobre a situação do sobrinho dela, mas eu vi o vídeo da cabeça do sobrinho dela separado, inclusive que ele tinha o corpo, segundo o vídeo que ela me mostrou ali, ele estava numa árvore, tá? O corpo estava no chão e a cabeça estava numa árvore. Então, assim, eu poucas vezes vi uma violência tão brutal, explícita, e eu me pergunto que inteligência policial é essa? Se isso é legítima defesa. Obviamente não é, né? E aí o outro depoimento que eu colhi também, eu não sei se a nossa equipe já está com ele pronto, que é de uma outra senhora. Ela conta, ela também ela é madrinha, é o afilhado dela. Ela também relata sobre o corpo do sobrinho, do afilhado dela, estar com marcas de facada. Então, tinha tiro e tinha faca. Aí, como é que isso é legítima defesa, né? Como é que isso é legítima defesa? Isso é uma pergunta muito complicada. Ju, a gente não tem esse trecho, mas acho que você descreveu aqui muito bem como é que foi esse relato de mais uma família que estava lá no IML, e isso é muito importante. E acho que vale a pena, no começo aqui do programa, eu citei uma frase do Cláudio Castro chamando essa operação, esse massacre de sucesso, né? Eu acho que vale a pena a gente ouvir esse trecho e voltar a conversar. Vamos lá. Solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. E esse papinho de... esses policiais foram mortos porque ele colocou esses policiais nessa situação de risco. Poderia ser até mais policiais mortos. Não vale a pena esse sacrifício de policial de ninguém numa operação desastrada desse tipo. A responsabilidade é dele também. É dele, não. Ele fica agradecendo as famílias pelos heróis, pelos policiais. Ele colocou esses policiais nessa linha de perigo. Foram 4 policiais mortos aqui, só para reforçar, Ju, vai lá. Gabi, queria contar também que ontem a primeira vítima que eu também acabei tendo notícia foi justamente esse policial que tinha pouquíssimo tempo de carreira, porque eu tenho um amigo em comum que é próximo da família desse rapaz. E aí, segundo o que eu ouvi, era isso, assim, é uma pessoa que sequer queria, estava com medo, porque justamente era novo na corporação. Então, se a gente conseguir mais adiante contato, fazer uma entrevista, faço questão de trazer aqui, porque eu acho realmente que também a vida de vários policiais foi colocada em risco, e eu ouvi hoje de manhã de alguns policiais isso, que alguns estavam revoltados com a própria situação da operação, no sentido de terem sido expostos a toda essa situação. E aí tem uma próxima, que vai vir nos próximos dias, Chico e Gabi, que é o seguinte: as câmeras corporais. Segundo a polícia, eles estavam usando as câmeras. Mas aí, na coletiva, alguém foi perguntar sobre as imagens, né? Como é que vai se dar? Porque justamente o governo era muito contrário ao uso dessas câmeras. E é nesse momento que a gente precisa saber, com o uso dessas câmeras, o que foi legítima defesa e o que foi execução sumária. E aí, um dos delegados ali já chegou dando a desculpa do que vai vir à frente.
Porque as baterias das câmeras duram só 12 horas. E a gente começou a se movimentar por volta das 3 horas da manhã. Então, pode ser que ao longo do tempo tenham se perdido pelas baterias não estarem cheias, e aí naquela situação de violência não dava para trocar as baterias. Isso já foi adiantado na coletiva hoje. Então, quem está esperando para ver o vídeo das câmeras corporais dos policiais pode se frustrar, porque muita coisa provavelmente vai estar perdida porque as tais baterias não foram trocadas. Se é que foram usadas, né? Porque uma declaração dessa leva à suspeita de que toda essa operação foi feita sem câmera alguma. Se você está com essa desculpa numa coletiva... Eu acho que até eles chegaram a mostrar algumas imagens que, claro, interessam a eles, né? Sim. No sentido de... Porque, sim, existem inúmeros criminosos integrantes do Comando Vermelho lá dentro do Complexo do Alemão. E eles devem ter, no meio disso, matado e também prenderam pessoas integrantes. Agora, daí a misturar tudo, generalizar tudo, botar não só o próprio o bairro, como toda a cidade do Rio de Janeiro, meio que num lockdown de novo, assim como foi, e no meio dessa selvageria. Como é que se deram essas facadas? Para que decapitaram uma pessoa? Então, várias perguntas que ficaram sem resposta, e na coletiva do Cláudio Castro, eu não sei se a gente chegou a separar isso, porque é uma coisa que eu lembrei aqui agora, ele chegou meio que em tom de intimidação a falar que os secretários dele estavam proibidos, nenhum deles podia dar nenhuma declaração que não fosse pró-segurança pública. Eu só não sei o que é pró-segurança pública, porque, né, Gabi, você é pró-segurança pública, o Chico também, eu também. Acredito que quem está assistindo aqui também é. A gente não é a favor de selvageria. Exato. É isso que a gente não é a favor. Exato. A gente tem o trecho, Ju, que você conversou também com um defensor público, né? Você esteve no IML, ao lado fica o Detran, onde os familiares estavam fazendo cadastro também para reconhecer os corpos. A gente falou muito sobre isso aqui. E tem gente que ainda não conseguiu reconhecer o familiar até agora. A gente vai assistir o trecho da conversa da Juliana com o defensor público e a gente volta a conversar. Nós sequer sabemos os nomes de todas essas pessoas. Muitas delas ainda não foram recolhidas do mato. A defensora, subcoordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, saiu agora da Penha, subiu o mato e viu corpos ainda que não foram recolhidos. Então, para saber se essas pessoas estavam envolvidas de alguma maneira no confronto armado, ou eram trabalhadores, isso depende de uma investigação, isso depende de um laudo pericial bem feito. Há uma grande demanda por parte da sociedade civil para que peritos independentes também possam acompanhar esses laudos, a elaboração de laudos local, de laudo de necropsia. Então é preciso uma investigação independente para que efetivamente se possa saber o que aconteceu e qual foi a causa dessas mortes. Não, e há uma ilusão, né? Uma ilusão até com algum alcance popular de que chacinas, massacres desse tipo resolvem alguma coisa no país, né? E sinto muito, mas eu tenho que lembrar que foi depois de massacres como esses que a gente formou, inclusive, o próprio Comando Vermelho, que é formado depois do massacre. Primeiro o Comando Vermelho que é inicialmente Falange Vermelha, de um massacre, de uma chacina dentro da Ilha Grande, do presídio da Ilha Grande. Se forma depois a Falange Vermelha, que vira o Comando Vermelho. Carandiru, 1992, 1º de outubro, você tem a chacina dos 111, você forma o quê? PCC. PCC hoje que é uma organização criminosa perigosíssima do Brasil inteiro. Então, essa ilusão de que você está gerando paz e levando paz à população, à comunidade com essa chacina, é uma besteira monumental. É uma idiotice quem acredita nisso. Eu acho fundamental essa fala do Chico, Ju, e eu já vou passar para você. Só aqui para trazer o crédito de uma entrevista para a Globo News que a gente teve do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, agora há pouco, o Vitor Santos, dizendo: não conseguimos pegar o DOCA neste momento. Ele está falando do principal chefe do Comando Vermelho,
o que está sendo usado como justificativa para esse massacre, né? E essa mega operação que foi deflagrada pela polícia do estado do Cláudio Castro. Então, é um sucesso, mas não conseguiu prender o principal chefe do Comando Vermelho, né? A gente vai chegar a mostrar a entrevista agora ou... Não, eu peguei o trecho aqui da descrição, porque foi uma entrevista para a Globo News. Então, a gente não pode usar as imagens, mas foi essa fala... Aqui, essa declaração que o secretário disse. Para justificar sucesso, né? Não conseguimos pegar o DOCA neste momento. Não há sucesso nessa operação sob nenhum aspecto. E quero ver o monstro que vai sair disso. Dessa operação vai sair um monstro, vai sair um novo Comando Vermelho, um novo PCC, algo ainda maior. Esse tipo de chacina só gera monstro. Vai lá, João. Além desses que você está mencionando... Tem a eleição no ano que vem. Estas pessoas já têm notinha na imprensa aqui e ali sobre o secretário de Polícia Civil, Cury, querendo reeleição, também sobre a própria possibilidade de disputa do secretário de Segurança, que a Gabi falou agora há pouco, Vitor Santos. Então, há um interesse extremamente eleitoral nessa pauta. Sim. Muito. E eu ouvi aqui e ali, hoje de manhã, entre policiais isso também. Essa preocupação de que essa operação toda tenha algum grau de interesse eleitoral e seja usada a partir de agora para isso, como plataforma. Então, eu acho quando estava saindo, né, eu fiz uma das perguntas mais duras da coletiva. A mim me coube a última pergunta e foi justamente essa. Mas qual é a base para chamar todas as pessoas de criminosos? Teve um monte de pergunta lá dos colegas que fugiram dessa pergunta, mas fiz essa pergunta, aí depois eu saí e aqui e ali tinha aquele constrangimento, né? Me olharam quase que como a comunista ali que estava infiltrada, fazendo a pergunta. Fazendo a pergunta mais importante, né? A gente vai naturalizar, chamar 115 pessoas de criminosos sem nada, sem nenhuma documentação, sem nenhuma prova, sem identificar, sem nem saber o nome de quem foi assassinado. E esse governo, Cláudio Castro, já tem para sua conta 3 das maiores operações com mortos no Rio de Janeiro. O Igor vive trazendo esses dados para mostrar como essa escalada não melhora, né? Um dia mata 20, depois 28, agora matou 119, e a próxima vai ser quantos? 200, 300? Isso. Então, eu acho... Não, essa pareceu muito uma operação para fazer candidato, né? Você tem o Flávio Bolsonaro praticamente na véspera dizendo que aguardem uma surpresa de candidatura, que vai sair com um nome surpreendente. Aí vem uma operação dessa. O próprio Flávio Bolsonaro fala em narcoterrorismo, o governador fala em narcoterrorismo, ambos falam em candidatura, aparece um candidato com a operação. Então é para construir monstruosidade, não serve para mais nada. Não tem paz, não vai. O Rio de Janeiro amanhã não vai amanhecer sem drogas. Ele já não amanheceu hoje sem drogas, não amanheceu sem tráfico, sabe? Não resolve nada. E a gente traz esses trechos dessas falas do governador, também de secretários, dos envolvidos nessa operação lá no Rio de Janeiro, porque não é possível, a gente vai tocar mais uma frase aqui do Cláudio Castro, o que mostra esse interesse eleitoreiro, mas acho que demonstra, Ju, é importante você trazer seu relato como repórter, porque a gente não pode naturalizar como eles estão naturalizando e institucionalizando a morte dessa maneira. Não é possível que a gente veja corpos enfileirados, a gente amanheça o dia achando isso normal. Quer dizer, como jornalista, qualquer pessoa que veja uma imagem dessa tem que ficar horrorizado. A gente não pode perder a capacidade de se indignar diante de uma imagem. Exatamente, normalizar isso não dá. Né? Por isso que é tão impactante a gente olhar essas imagens, e acho que toda vez que eu olhar essas imagens a gente vai ficar impactado por isso. Eu queria chamar mais uma fala aqui do Cláudio Castro, mostrando... Aliás, ele teve muitas idas e vindas criticando o governo Lula, ontem depois foi atrás da Gleisi,
Depois, quando viu que estava com apoio da direita, da extrema-direita, voltou para o enfrentamento. Então, acho que essa fala que a gente vai trazer agora demonstra um pouco desse interesse eleitoreiro. Vamos lá. Eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, ou qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Quem está politizando é ele mesmo. Não, fazendo politicagem é ele. Quem está tornando moeda eleitoral é ele. O desastre todo foi praticado por ele. Eu quero ver o moço que vai sair dessa operação e se ele vai dar conta depois. Gabi, eu tenho uma informação urgente aqui que o Igor passou para a gente. Por favor, João. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é o novo relator da ADPF das favelas, que fez uma série de controles desde a pandemia, devido a essas operações que já estão acontecendo há muito tempo, durante o governo Cláudio Castro, e que são essas que eu acabei de falar, que foram algumas das com maior quantidade de mortes. O ministro Alexandre de Moraes mas decidiu a favor de vários pedidos da Comissão Nacional de Direitos Humanos e determinou uma série de diligências e investigações e no dia 3 de novembro, ou seja, semana que vem, uma audiência com o governador do estado do Rio de Janeiro, junto com o secretário de Segurança Pública, comando da Polícia Militar, delegado-geral da Polícia Civil, diretor da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, defensor público-geral, para se explicarem sobre o que é que aconteceu dessa operação. E vão ter que explicar muito direitinho para ninguém menos que para Alexandre de Moraes, que é o relator provisório da ADPF, né? Ele recebeu, devido a essas mudanças no Supremo, a aposentadoria do ministro Barroso, e também a ida do Fachin, que era o relator para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, o Alexandre de Moraes é quem vai tocar a ADPF até que chegue um novo ministro no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula ainda não indicou o substituto do Barroso. Então, vão ter que explicar, provavelmente, todos esses números e essas questões, e acho que a gente só vai ver mais contradições sobre esses dados dessa operação nos próximos dias. Ju, quero muito agradecer a sua participação aqui. Obrigada também pelo seu trabalho. O Lucas Rocha também chega daqui a pouco, toda a nossa equipe que está assim, respirando muito fundo e trazendo todas essas informações para a gente lá do Rio de Janeiro. Obrigada, Ju. Um abraço e até a próxima. Obrigada, queridos, que a gente viva dias melhores, né? Beijo para vocês. Um beijo. Beijo, querida. Rodrigo Viana já está mobilizado também para chegar aqui na nossa mesa redonda. Heloísa Vilela também. Bom, lá Gabi. de Brasília. Rodrigo, já pegando aqui na esteira desse comentário da Juliana Dalpiva, a gente esperava mesmo essa manifestação do Alexandre de Moraes em cima da DPF das favelas, né? Isso, eu tinha até destacado aqui para a nossa equipe, um pouquinho antes da Juliana falar, esses pontos, né? Até trouxe aqui alguns dos pontos que eu acho que são mais relevantes. A Juliana já leu alguma coisa aí. A gente tem para colocar. A gente tem para colocar, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele determina uma série de coisas e marca uma série de reuniões. Olha aí, posso dar uma lidinha, Gabi, que eu estava, Claro. Diante do exposto, né? O ministro toma uma série de decisões e manda. Ele está, atenção, hein? Os bolsonaristas sabem que o Alexandre de Moraes não brinca em serviço. Então, abra o olho, governador da Matança. Ordem do Alexandre de Moraes. Tem 15 ordens aí no documento. Se puder abrir um pouquinho só para eu enxergar aqui os pontos que estão... Isso. Então, ele quer um relatório circunstanciado da operação,
uma definição do grau de força adequado, número de agentes envolvidos, ele vai em vários pontos. Inclusive, se a gente virar para a próxima página da decisão do Alexandre de Moraes, ele quer saber das câmeras. Né? Se houve uso das câmeras ou não, né? Providências adotadas para assistência às vítimas, protocolo do programa de medidas para não repetição do que vem acontecendo dessas matanças. Então, ele determina uma série de coisas. Utilização, está ali, ó, item 12. Utilização de câmeras corporais pelos agentes de segurança e utilização de câmeras nas viaturas policiais. Hoje, na coletiva, cobraram e eles não explicaram direito, né, Chico? Aí é que a gente vai ter um mapa da ilegalidade, da clandestinidade dessa operação, com essas respostas ou a falta delas. Eu acho importante que seja o Alexandre de Moraes, porque enquanto está lá no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro está cantando de galo, fez uma coletiva intimidatória, ele estava gaguejante, porque ele é um cara fraco, um sujeito que estava com medo, mas está agindo ali protegido aparentemente pela extrema-direita de vários estados. Mas a hora que entra Alexandre de Moraes na história, não é um repórter perguntando, escuta, e as câmeras? E ele, não responde direito. Vai ter que explicar. Ligaram ou desligaram as câmeras? Quando entraram na mata e fizeram as execuções, será que foram trocas de tiro? Essa decapitação foi assim, foi por acidente? Vai ter que explicar. Esse caso aqui, o governador vai ter que explicar para o Supremo Tribunal Federal. Anota aí, governador Cláudio Castro. Ele está achando que vai sair liso dessa como candidato a senador e que pode eleger alguém lá no Rio. Até pode, mas vai ter que se explicar no Supremo, Gabi. Eu achei importantíssimo. Olha, e ele não vai explicar a um líder dos direitos humanos de uma ONG ou de uma organização que faz um trabalho de direitos humanos no Brasil, um trabalho necessário, não. Ele vai explicar a um ex-secretário de Segurança Pública. Exatamente. O Xandão conhece segurança pública no Brasil. E não é um esquerdista, é um homem de centro, no máximo. Exatamente. Com muita bondade, que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, conhece o crime, conhece como se combate o crime, então o governador vai ter que responder a ele. E conhece os truques também, né? Conhece os truques de quem quer enganar, de quem quer maquiar a operação. Exatamente, Gabi. Isso. O Cláudio Castro, ele diz, né, estava dizendo na coletiva de imprensa que a DPF das favelas impede a polícia de atuar, o que é uma mentira, né? A gente vai chamar a Heloísa Vilela para falar a respeito disso, já aproveitando na esteira desses comentários. Boa tarde, Elo. O que a DPF quer é conter os abusos, né? Porque, que eu saiba, ainda não legalizaram pena de morte no Brasil, né? Exatamente, Gabi, você pegou num ponto importantíssimo. Ela quer impedir os abusos e aqui em Brasília, tanto o ministro Lewandowski como o Supremo Tribunal Federal estão colocando essa discussão no âmbito da defesa da democracia, porque essa operação da polícia ela tem que ser olhada a partir da Constituição brasileira. Não se pode sair matando ninguém, porque isso não está previsto no nosso arcabouço legal. Então, eu achei esse ponto muito interessante hoje de ver como que o próprio ministro, aliás, ministro que a coisa de 10 minutos, ministro Lewandowski, a coisa de 10 minutos chegou no Palácio Guanabara para esse encontro com o governador Cláudio Castro, que eu queria ser uma mosca para assistir, porque o clima vai ser o pior possível depois das coisas absurdas que o Cláudio Castro falou, de abandono do governo federal, que o governo federal não fez nada, que eles estão lá, coitadinhos. Então, acho que é importante colocar, e é muito interessante, simbólico, ter o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, defendendo a democracia, agora sob um outro aspecto completamente diferente, né? Exato. A gente tem até um trecho aqui, a Elo acompanhou ali o ministro falando com a imprensa, né, depois dessa reunião do presidente Lula, diversos ministros também. O Lewandowski disse que o Lula ficou estarrecido com essa operação. A gente tem exatamente o trecho dessa fala do Lewandowski para voltar também a conversar com o Elo na sequência. Vamos ouvir. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma
operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder de alguma forma participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. Entrevista na porta do Palácio da Alvorada, onde o Bolsonaro costumava fazer aquele cercadinho, às vezes, né? Naquele mesmo lugar, aquela árvore ali na entrada. Mas hoje não era cercadinho não, viu, Rodrigo? Era a imprensa ali acompanhando a entrevista, e foi depois de uma reunião que começou por volta de 10 horas da manhã, só terminou 12:30, com 5 ministros e a presença do vice-presidente Alckmin e do diretor-geral da Polícia Federal. O que a equipe do presidente Lula nos disse que significa o peso que o presidente está dando a essa situação, para reunir essa equipe toda, né? Então, enviou para o Rio de Janeiro o Lewandowski, o Andrei da Polícia Federal e as ministras dos Direitos Humanos, a Macaé, e também a ministra Aniele Franco. Então, para mostrar o tamanho da importância que o governo está dando para o que aconteceu, esse absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar e chamar essa fala do ministro falando da GLO, que estava assim, sendo didático a respeito disso, que a GLO só pode ser colocada em prática depois do pedido do governador. Vamos assistir esse trecho também, vamos lá. A operação GLO, a operação que diz respeito à garantia da lei e da ordem, primeiro tem que ser requerida formalmente pelo governador. Não é uma ação espontânea do governo federal ou do presidente da República. E, obviamente, segundo a lei, o governador precisa reconhecer, digamos assim, a incapacidade das forças locais de enfrentarem esta turbulência, esta agitação, esta ameaça à segurança pública. E, Elô, para você pedir pela GLO, você tem que decretar falência do Estado também, né? Você tem que dizer, olha, não dou conta. Isso. Faz o favor aí de me dar uma força, porque não estou aguentando. Então, ele deixou isso muito claro. Como também deixou claro que não houve nenhum pedido em momento algum às autoridades federais de ajuda para essa operação. Até o diretor-geral da PF disse que o terceiro escalão, foi como o Lewandowski colocou, o terceiro escalão do governo do Cláudio Castro entrou em contato com a inteligência da polícia militar, dizendo que eles iam fazer uma operação, não deu dia, não deu hora, e se a PF poderia talvez ajudar. Então, houve um contato com o diretor regional da Polícia Federal para ver se eles poderiam ajudar. E quando o diretor do Rio olhou mais ou menos por alto, porque não deram a ele detalhes, ele viu, essa operação não tem nada a ver com a gente, cumprimento de mandado de prisão e de busca, a Polícia Federal faz isso, a Polícia Federal faz trabalho de inteligência, deveria ter sido chamada previamente para decidir quem é que vocês estão procurando, onde é que essas pessoas estão, como é que a gente pode asfixiar a operação financeira desses grupos, né? É todo um trabalho que vem antes e ninguém chamou a Polícia Federal para isso. Então, não tem como eles ficarem tentando jogar para o governo federal a responsabilidade por essa operação, que eles dizem que foi muito bem sucedida, mas que eles estavam abandonados. Ou seja, é um discurso completamente incoerente, mas que fica fazendo da morte o trampolim político deste senhor, esse Cláudio Castro, que, como disse hoje o Glauber aqui na minha frente, agora há pouco, é o maior bandido do Rio de Janeiro e que precisa ser responsabilizado devidamente por essas mortes. Quer dizer, né, Rodrigo, o presidente da República não foi avisado, o ministro da Justiça não foi avisado, o alto escalão da PF também não foi avisado. Quando seria, como aconteceria? E em março, o Cláudio Castro, eu queria até aproveitar, a Ilô falou que queria ser uma mosquinha para ver esse encontro Lewandowski e Cláudio Castro, porque além da questão policial, humanitária, que é fundamental, tem a questão política. Vocês entraram rapidamente aqui nessa conversa com a Juliana, mas era legal ouvir a Ilô, que está lá no Congresso, tem a temperatura política, né? Por quê? O Cláudio Castro, em março, dizia que não queria polícia federal, não queria tropas federais no Rio de Janeiro. Disse textualmente isso. Ontem ele disse que ele se sentia abandonado. Depois ligou para a Gleisi e pediu desculpas, não é, Ilô? Você até apurou isso. Hoje ele já estava se sentindo poderoso de novo empoderado pelos governadores de direita. Ele foi para cima de novo, disse que só teve 4 vítimas, que são os policiais,
e que quem não somar pode sumir. Arrogante, subiu no tamanco e falou, olha, quem não quiser me ajudar não precisa nem vir aqui. Então, e para completar, vou só trazer mais um dado, esse uso da expressão narcoterrorista que o Cláudio Castro está usando desde ontem, e hoje a Argentina, né, Gabi, declarou as organizações criminosas brasileiras, PCC e Comando Vermelho, organizações narcoterroristas. É o discurso da extrema-direita no continente. O Flávio Bolsonaro deu a deixa outro dia, o Cláudio Castro pegou e agora isso virou um trampolim eleitoral, né? O Tarcísio falou hoje, o Derrite aqui em São Paulo falou hoje, todo mundo falou. Foi um coral de extrema-direita, o Ronaldo Caiado falou, um coral da extrema-direita em torno dessa expressão, narcoterrorismo. Então, Chico, quando a gente vê um coral assim, a gente tem que entender que existe uma articulação política por trás de tudo isso. Exato. Não é à toa. Então, a deputada Jandira Fegali apontou isso hoje com muita pertinência quando disse aqui que o Rio de Janeiro fica mandando relatório aí, falando do Comando Vermelho como uma organização terrorista. Para quê? Para poder pedir intervenção dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e no Brasil. É isso que eles estão tramando. Então, agora há pouco saiu uma matéria do Metrópolis falando justamente que o governador Cláudio Castro mandou para os Estados Unidos um relatório falando justamente que o Comando Vermelho é uma organização terrorista. E aqui, na coletiva que houve aqui na Câmara dos Deputados hoje, o deputado Tarcísio Mota destacou e definiu muito bem o que é terrorismo. Terrorismo não é organização criminosa de traficantes, né? É uma operação que você faz para aterrorizar a população com objetivos políticos primordialmente. Então, ficam querendo confundir tudo para poder... Olha, isso é golpismo na veia, é uma outra vertente do golpismo. Total. Dessa gente que só pensa nisso. Perfeita essa colocação da Elo, até porque para você combater o crime organizado, você precisa dar um nome que ele tem, né? E o que a extrema-direita está fazendo é subverter com essa narrativa. Eu quero aproveitar que a Elo falou a respeito desse relatório que foi enviado para o governo dos Estados Unidos, porque a deputada Jandira Fegali, ela falou sobre isso. Ela criticou esse relatório que o governo do Rio mandou. Vamos ouvir essa fala e a gente volta a conversar. Acabei de fazer no plenário a denúncia de que cresce a atitude do governo do Estado, inclusive da sua Secretaria de Segurança, de mandar carta para a Embaixada Americana caracterizando o Comando Vermelho e outras facções como organizações terroristas para pedir intervenção internacional aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. O que é isso? Nós estamos chegando aonde? Se vai funcionar, aí já é outra história, mas que eles estão tentando, eles estão. Gabi. Então, e a fala do Flávio Bolsonaro, de alguns dias atrás, que ele volta dos Estados Unidos, ele, né, lembra, Chico, quando ele foi para lá, disseram, não, ele é mais moderado, está indo lá conversar com o Dudu para tentar acalmar o Dudu. Ao contrário, ele voltou dos Estados Unidos com essa pauta de narcoterrorismo, de que precisam bombardear até a Baía da Guanabara, já que estão bombardeando os barcos venezuelanos lá no Caribe, por que não na Baía da Guanabara? Aí alguns dias se passam e o governador faz uma ação dessa sem avisar ninguém, sem consultar nem a Polícia Federal, sem falar com autoridade nenhuma, e depois se aparece de vítima e todo mundo sai com esse coral, como disse o Chico. Hoje já teve fizeram uma espécie de live hoje de manhã, que era o Tarcísio, o Cláudio Castro, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, e mais o Caiado e o Zema. Fizeram uma live ali que era para dar parabéns ao governador, e todos usando também essa expressão. Narcoterrorismo. É o que eles vão tentar carimbar, é o que eles vão tentar obter, porque a extrema-direita estava sem candidato, sem bandeira. Eles reencontraram uma bandeira. A matança. É a matança. O candidato deles é a matança. O sangue. Eles reencontraram nesse mar de sangue uma bandeira que estava meio perdida, eles estavam indo para o espaço. Perfeito. A candidatura está baseada nesse sangue que correu no Rio. E o Rio de Janeiro, a extrema-direita no Rio de Janeiro não tem nem candidato
para substituir o Cláudio Castro na próxima eleição. E agora já está falando no secretário de segurança dele. Quer dizer, não é nada à toa. E a gente está num momento delicadíssimo, por mais que tenha sido tudo muito lindo, maravilhoso, a reunião do presidente Lula com o Trump e que a negociação está andando, a gente está num momento em que os Estados Unidos estão olhando para a América Latina como um lugar onde eles podem ampliar esse discurso e atirar em barcos venezuelanos, chamar o presidente da Colômbia de traficante, de narcotraficante, político traficante, não sei nem o termo absurdo que ele usou para o presidente da Colômbia. E se está tudo tranquilo hoje com o Brasil, nada garante que amanhã estará, dependendo do resultado do que eles estão querendo fazer na Venezuela e na Colômbia. Então o momento é delicadíssimo e essa gente é de uma irresponsabilidade. São um bando de vendilhões, de lambibotas dos Estados Unidos que estão se lixando para o que vai acontecer no Brasil. Eu queria só trazer mais um fato para essa análise, que é da polícia, é uma questão humanitária, mas é também política, né? Então, a extrema-direita no Brasil já usou discurso anticorrupção da Lava Jato. Esse não dá para usar mais, porque o Bolsonaro é um ladrão de joias, então não tem como usar o discurso anticorrupção. Depois usaram o discurso, não, na economia, nós vamos salvar o Brasil, o Paulo Guedes. Esse afundou. O Milei é um exemplo, não é exemplo para nada. Então, o único ponto em que eles conseguem se agarrar hoje é a questão da segurança pública. A questão não da segurança com inteligência policial, mas a questão do prendo, arrebento e mato, e esfolo e faço inclusive decapitação se precisar. É o terror. É a política do terror, a necropolítica, a política da morte. É só aí que a direita tem alguma chance de recuperar, não sei se vai se recuperar, eu acredito que não e torço para que não. Mas que eles conseguiram virar a pauta nesses últimos 2 dias, eles conseguiram na base da matança e do rio de sangue. Uma operação política em cima de corpos e em cima do sangue no Rio de Janeiro. Então, Rodrigo, eu acho que está mais do que na hora do governo federal dar uma resposta super dura, super firme. A gente não pode ter um governo federal que vai fazer um discurso meia boca a respeito da segurança pública. Exato. Então, é isso que o Lewandowski hoje começou a falar e eu acho que é o ponto que o governo tem que bater. O governo tem uma PEC da segurança pública para enfrentar com inteligência o crime organizado, que esses governadores da extrema-direita não querem de jeito nenhum. Então, é um programa para coordenar todas as forças policiais do país, não é do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, são as forças policiais, para fazer um combate inteligente e efetivo no país inteiro, porque não existe Comando Vermelho no Rio de Janeiro sem existir no Nordeste, sem existir na Amazônia, sem existir em contatos com outros países. Então tem que ser esse tipo de programa. E o governo tem que vir forte, dizendo que eles é que não querem, como fez hoje aqui. E eu acho que essa é uma linha interessante de discurso. O deputado e líder do PT, o Lindbergh Farias. Eu não sei se a gente vai mostrar esse VT. Se for, eu paro por aqui. Se não, eu continuo. Sim, Elô, a gente Gabi, tem aqui você essa me diz. fala. Vamos colocar sim. Vamos lá. Lindbergh. Então vamos lá. Quero dizer que o que está por trás de toda essa resistência da PEC da segurança é o medo de investigações autônomas que desbaratem aquele esquema criminoso de uma parte grande da política do Rio de Janeiro. Elô. Luísa. Pois é, então, vocês veem, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Ele disse que eles não querem a PF lá porque eles têm medo das conexões políticas que a PF vai encontrar quando começar a investigar esse crime organizado, o narcotráfico do Brasil e do Rio de Janeiro. Eles temem que vai chegar nos políticos, ou esses que estão negando a necessidade desse trabalho conjunto, ou seus amigos. Ficou muito claro o que ele quis dizer. Elô, eu quero trazer uma informação de momento, porque está acontecendo agora uma coletiva para os jornalistas do MP do Rio de Janeiro. E o que a gente tem de informação, a nossa equipe está acompanhando esse pronunciamento nesse momento. O MP diz que não participou nem do planejamento, nem da execução dessa operação. Eu acho isso uma informação fortíssima. Muito suspeito isso. Ministério Público de fora, Chico? Eles não queriam ninguém nessa operação, né? Era só a turma deles.
E aqui para trazer, aqui complementando, e aí é um outro trecho de que, segundo o MP, essa operação não foi para retomar o controle do território, como determina o STF, foi uma operação para cumprir ordens judiciais e que, de acordo com o que estão dizendo nessa coletiva, o STF dispensou que a polícia comunique o MP de operações. Parece que a DPF das favelas, ela justamente está tentando minimizar, né, não deixar acontecer esses abusos. Então, a gente tem aqui essas falas de momento, mas, segundo a DPF, precisa sempre avisar o Ministério Público Federal. Precisa. Essa é a informação que eu tenho de como funciona a DPF. Nesse caso, a coletiva do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, não é isso? Essa coletiva, que diz que não foi nem comunicado, não foi avisado. Então, olha só, Cláudio Castro não avisa o Ministério Público, não avisa a Polícia Federal, não avisa o Ministro da Justiça e depois ontem faz aquela cena quando a Operação Matança já estava em curso, dizendo o Rio de Janeiro está abandonado, está sozinho. Como é que ele quer que os outros participem se ele não avisa, Chico? Então, não, ele tira o Ministério Público fora, tira todo mundo. Era a intenção. Ele fez igual ao dia do episódio da mochila, em que ele foi flagrado com uma mochila cheia de dinheiro no elevador no Rio, na Operação Catarata. Opa. Ele ainda vice-governador do Rio, ele sobe, tem essa imagem em rede social, porque o Jornal Nacional mostrou uma imagem que ele sobe com uma mochila e volta com a mochila cheia, era uma propina de cerca de 100 mil reais. Ele disse que foi um presente que ganhou do amigo, que eram chocolates. Então, esse tipo de coisa também tem que ser mostrado nesse momento. Ô, Elô, mas o que você achou dessas... Eu acho que é muito importante a gente... Fala. Eu ia te fazer uma pergunta sobre as oscilações políticas dele. Não, eu acho que é importante a gente prestar atenção... eu acho que vocês deixaram muito claro isso. Ele ontem saiu de valentão, tentando fazer um discurso contra o governo federal. No fim da tarde, levou muita pancada, andou para trás um pouco, pediu desculpa para a Polícia Federal, pediu desculpa para a ministra Gleisi e depois teve esse apoio aí dos outros governadores de extrema-direita que devem ter dito para ele, ficar firme aí que a gente vem para te ajudar e vão desembarcar amanhã no Rio de Janeiro para dar apoio a ele. Então isso daí é muito claro, né, que ele ficou para lá e para cá, mas devem ter dito, olha, sua vaga no Senado, não esquece não, fica bem forte aí, porque essa é a hora. Acontece que ele está tentando fazer um espetáculo de horror para ganhar voto. Eu estava ouvindo a Juliana Dalpiva mostrando uma entrevista que ela fez com uma tia de um rapaz que teve a cabeça decapitada, que ela falou, eles não vieram aqui para prender, eles vieram para matar. Se eles quisessem investigar, eles prenderiam para ter quem interrogar, para chegar aos chefes dos que eles prenderam, mas eles não quiseram fazer isso, né? Eles prenderam alguns e mataram um monte de gente que deve ter vários inocentes no meio. Aliás, o deputado Ottoni de Paula fez um discurso hoje de manhã aqui na tribuna da Câmara surpreendente. Os deputados progressistas foram lá, até os parabéns para eles, ficaram até bastante surpresos. Por quê? Ele é do MDB, mas é um deputado extremamente chegado à turma bolsonarista e subiu na tribuna para dizer, eu tenho quatro jovens que participam da minha igreja que estão lá mortos, que são inocentes, que nunca pegaram em armas e nunca usaram nenhum tipo de droga. Então, vem de um deputado da direita a confirmação de pelo menos 4 vítimas inocentes. E a deputada Bené disse a mesma coisa hoje aqui. Eles foram para matar, não foram para prender, falou com todas as letras. E o deputado Raimon, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que, aliás, anunciou uma ida de vários deputados ao Rio de Janeiro amanhã, ele disse, na nossa conta, na conta dos moradores, já eram hoje de manhã 130 corpos e a gente sabe que isso vai chegar a 200. Vamos Gabi, trazer. 200 eles estão dizendo que deve chegar. É surreal, a gente ainda está contabilizando, a gente não tem o número final dessa chacina e já temos 4, como disse a Elô nessa fala do deputado Ottoni de Paula, que foram vítimas, são jovens evangélicos, é um relato dele, a gente tem essa fala aqui, a gente vai trazer agora, vamos lá.
Quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista, não. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Ele estava emocionado. Fala forte, fala forte. Fala forte, importante. Eu fiquei... senti, assim, que tem uma verdade aí na fala do Ottoni. E ele está se referindo, entre outros, ao moleque picareta do Nicolas Ferreira, que comemorou a morte, entre outros. Mas ele comemorou e espalhou isso pelas redes sociais. Mas o Ottoni, mais importante do que dizer que é fácil para vocês subir aqui e comemorar, é ele dizer: tem 4 que são da minha igreja, que nunca pegaram num fuzil. Eu não sou pastor do campo progressista, não. Ele fala. Tem... Muito forte isso, Elô. Muito forte mesmo. Eu achei essa fala fundamental. E quem destacou para mim essa fala foram os deputados do PSOL. Eles falaram: você precisa ouvir. Eu corri lá para ouvir e ele tinha razão. E eles foram lá, cumprimentaram o Ottoni de Paula, e o Ottoni de Paula vai com eles amanhã para o Rio de Janeiro, nessa visita que eles vão fazer. Eles vão ao Morro do Alemão, eles vão ao IML, eles vão ao Procurador da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vão na Defensoria Pública, e a deputada Thalíria Petroni recebeu um compromisso do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que, sim, criará uma comissão externa permanente para acompanhar o problema da violência no Rio de Janeiro. Essa comissão não foi criada ainda, mas ela anunciou aqui que ele se comprometeu com ela de que vai fazer isso. E eles pedem força-tarefa. Ou seja, é o que o governo federal fala: soma de esforços de todas as áreas para enfrentar esse problema que é seríssimo. A gente sabe, o território do Rio de Janeiro, boa parte dele é controlada pelo crime organizado, e isso precisa ser combatido, porque isso também está se espalhando pelo resto do país e, como eu falei, com conexões em outros países. Então isso precisa de um combate eficiente, inteligente, sério e efetivo. Tem uma coisa, Chico, eu vou te passar na sequência, só para trazer mais uma informação, porque eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, porque, claro que nessa coletiva do MP do Estado do Rio de Janeiro, está uma fala, assim, bastante, né, sem acusações. Institucional, vamos né? deixar o interesse político de lado, a gente tem que resolver. Mas eu acho interessante porque eles estão dizendo que o MP vai apurar de forma independente o que aconteceu, que vai realizar sua própria investigação, e isso tira aquela afirmação, que tem muita gente dizendo, que foi uma operação legítima porque o MP apoiou a operação. Eles estão dizendo, pelo que a gente está recebendo de informação nessa coletiva, que o MP, né, não soube do planejamento nem da execução da operação. Ou seja, então, está matando essa desculpa do governo. Calma lá, né, Chico? Está matando essa desculpa do governo. Não, eu ia chamar a atenção que eu vi agora no G1, o Otávio Guedes traz que o PL decidiu agora, vai fazer uma pesquisa, a primeira pesquisa, incluindo o nome do Felipe Cury, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que comandou essa operação. Para governador. Para governador. Veja que o que o Flávio Bolsonaro diz na véspera: vocês podem ter surpresa no nome do meu candidato a governo do Estado. Naquela treta com o Eduardo Paes. Deixou o Eduardo Paes agora pendurado na brocha. Na véspera da operação, Na véspera da operação. Chico? Então, hoje o PL já está saindo, começou a fazer uma pesquisa. Qual a força do nome do comandante dessa operação por parte da Polícia Civil? O candidato da matança. Então, cara, é muito organizado. Que ele já sabia da operação. Sim. Tinha ciência da operação. A fala dele toda, quando inclui o narcoterrorismo, quando inclui que pode sair um candidato surpreendente para o Rio de Janeiro, estava embutido tudo, a operação como um caso de política pura.
A operação que matou mais de 120... Acabei de me lembrar de uma frase célebre. Fala, que Elô. eles adoram criar prova contra eles mesmos, né? Exatamente. Essa operação é um cavalo de Troia sangrento e gigantesco dentro da polícia, de uma ação supostamente judicial, que, aliás, é outra pergunta que a gente tem que fazer. Não, a gente estava ali cumprindo mandado de prisão. Gente, você precisa matar 130 pessoas ou 119 para cumprir os... Não, você mais mata do que prende? Exatamente. Você matou mais gente do que prendeu? Que operação é essa? A autorização, os mandados, era para prender. Ah, não, mas é que houve resistência. Aí houve resistência, você leva a turma para a mata e executa 130 pessoas para cumprir os mandados de prisão? Olha, essa história, é claro que não... Não vamos nos esquecer... Não vamos nos esquecer que Cláudio Castro quis colocar numa lei no Rio de Janeiro um prêmio para cada pessoa que a polícia matasse. E ele teve que voltar atrás. E ele era vice do Witzel, que comemorou, né? Que comemorava tiro na cabecinha. Exato. Então essa é a linha de atuação dessa gente. Gratificação faroeste, né? Era uma gratificação faroeste. Agora, o Witzel acabou muito mal, né? O Witzel acabou muito mal. Hoje a gente comentava aqui no grupo do ICL do efeito eleitoral disso, às vezes até com uma certa melancolia, dizendo assim, pô, tomaram o discurso a boa fase do campo progressista, vieram com essa operação, suplantaram qualquer encontro de Lula, Trump, vão ter um candidato e estão fortes de novo, né? Aí acho que foi o Igor Melo, que é um grande repórter, que conhece o Rio de Janeiro, que conhece segurança pública, ele falou, gente, calma, porque vocês viram o que aconteceu com o Witzel, com o titular do Castro. O Castro era o vice do Witzel. Com aquela política de dar cabecinha, de sair matando do jeito que dava, a população foi percebendo, começou a ser revelado dezenas de casos de morte de inocente e o final do Witzel não foi nada bom. Aliás, uma informação aqui que a Maria Cristina Fernandes traz na coluna dela, fez um levantamento assim preliminar de redes sociais, mas já mostrando que o maior percentual é quem se mostra contrário à operação. 47,2%, isso está na coluna da Maria Cristina Fernandes, que é uma analista política. Isso, ela fez uma análise, na verdade, aqui a Ativa Web, são os números da Ativa Web, trazendo essa análise da polarização nas redes, que, na verdade, o que essa análise conclui é que a polarização cedeu espaço para uma comoção. Então, as pessoas estão mais se indignando com a operação, que é a operação mais letal do Rio de Janeiro, do que apoiando. Então, esse número eu acho que também é algo para a gente ficar de olho, vai nesse sentido. Mas é que cria... eu concordo que, dependendo... assim, essa imagem de hoje, dos corpos lá no chão, isso já segundo a nota da Maria Cristina, virou de polarização política para comoção, porque é uma imagem chocante, né? Ainda assim, você tem, segundo os números que ela traz, 47% contra, é muito alto, né? 41% a favor. 41% a favor. O que é também chocante. É também chocante, mas mostra assim que não está dado assim de bandeja, que eles vão com isso ganhar todo o debate e vão passar por cima. Mas é o que eu concordo totalmente com o Chico, né? A gente vem dizendo isso desde ontem. Eles conseguiram virar a pauta. Sim, para quem estava sem bandeira alguma. Estava sem bandeira alguma. Então, agora eles arrumaram uma bandeira e o que me preocupa, Elô, é que isso é articulado até continentalmente, né? Vem de fora do Brasil para cá, então esse discurso é o mesmo na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, e que vai ter candidato de banho de sangue no Rio, que é talvez esse Cury, né? Que é o secretário lá do... Vai ter em São Paulo, se o Tarcísio precisar, ele lança o Derrite, que ou ao Senado ou ao governador, também é a favor de matança, bate no peito e fala, eu mato mesmo. Então, isso vai se espalhar pelo Brasil. É o discurso que a direita que já foi lava-jatista, que já foi privatista, que já foi contra a corrupção, já foi contra o sistema, agora vai se agarrar nessa pauta. Essa vai ser a bandeira deles. É a matança. Isso aí está desenhado para o ano que vem. Para mim ficou claro agora. Elô, quero muito, vou deixar você concluir, mas quero muito agradecer sua participação aqui num dia como hoje. Sei que a movimentação em Brasília vai continuar e a Elô vai continuar acompanhando. Querida, muito obrigada. Obrigado, Elô. Pode fazer também sua conclusão.
Não, eu só estava falando isso. Vamos ver como o governo federal vai articular essa resposta. Indignado, dizendo que não é assim que se combate o crime, que tem uma resposta e que eles precisam se... Vamos ver, o governo pode tirar disso daí uma maneira de articular essa resposta que seja muito positiva para a disputa política. É isso aí, Elo. Obrigada. Bom trabalho por aí. A gente se vê em breve. Heloísa Vilela, lá de Brasília, conversando com a gente. Como já tem sido feito, né, Rodrigo? O governo tem conseguido colocar a sua pauta, enfim, explicar para a população nos últimos tempos muita coisa que a extrema-direita estava tentando colocar e o governo, opa, pera, não é isso que está acontecendo. Nesse momento, eu acho que essa fala da Elo é fundamental, Tem né? que reagir rápido. Reagir rápido e mostrar. O Haddad hoje ele fala ele deu uma resposta muito boa ao governador do Rio, falando de como a operação Carbono Oculto e como o próprio COAF, como essas ações da Receita conseguiram, sem matar ninguém, recuperar milhões em dinheiro. Isso é verdade. Desarticularam muito mais Comando Vermelho e qualquer organização criminosa do que na matança. Matança que não desmantelou organização criminosa alguma. Nem o Doca foi preso. Nada. Não é para nada, é só por exibir sangue. É isso, Gabi. Isso. A gente vai ter, nessa quinta-feira, mais conhecido como amanhã, aula do professor Gessé Souza. Tem tudo a ver com tudo que a gente está comentando, analisando nesse N2 aqui, porque a gente vai entender também do ponto de vista sociológico por que tragédias como... Não é nem uma tragédia, na verdade, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro é um massacre, é uma chacina, mas porque esse extermínio é sistemático no Brasil, né? Quem são as pessoas que estão morrendo? Então, eu vou convidar vocês a assistirem essa aula também. Você vai lá em sln2.com.br, garante a sua vaga. Vai ser amanhã, 30 de outubro, 8 horas da noite, então um pouquinho depois do N2. A gente segue por aqui com reportagem diretamente lá do Rio de Janeiro. Lucas Rocha, hoje com a gente nesse N2. Lucas, boa tarde para você. O Lucas está na Central do Brasil nesse momento, não é isso? Boa tarde, Gabi, Rodrigo, Chico. É isso, estou aqui direto da Central do Brasil hoje para sentir um pouco o clima, né, nesse day after dessa grande operação que virou uma chacina no Rio de Janeiro, né? Tá um pouquinho tremida a imagem, que eu também estou aqui tentando, né, para fazer isso aqui ao vivo, com muita gente passando atrás, né? É uma loucura aqui na Central do Brasil, mas o que eu posso dizer é que apesar de ter um fluxo intenso, é um fluxo mais baixo do que costuma ser. Muita gente hoje optou, ou se pôde optar, não sair de casa, fez essa escolha, né? Eu conversei aqui com alguns vendedores da Central, né, que me disseram, a maioria deles, que o movimento hoje está muito mais baixo do que o horário de rush, né? 6h39 da noite, né? É um horário que todo mundo está voltando para casa, né? É um fluxo geralmente muito intenso por aqui, e nesse momento há um fluxo, mas não é dos maiores fluxos que a Central do Brasil já viu, Gabi. Muito bem, Lucas. Então a gente tem o transporte público funcionando, mas assim, não num ritmo de uma quarta-feira normal. Também algumas escolas que suspenderam aulas, universidades também. Tem uma restrição no atendimento para a população, a gente está sentindo isso nesse day after, como chamou o Lucas. E também você conversou com bastante gente por aí. Eu queria saber um pouco desses depoimentos e acho que a gente tem algumas falas. Eu vou colocar uma primeira e eu acho que você pode ir comentando na sequência. Vamos assistir a primeira passageira que conversou com o Lucas Rocha. Vamos lá. Como é que foi para a senhora vir trabalhar hoje e voltar para casa? Para mim foi tranquilo hoje, mas hoje eu passei um berrengue. Essa Central aqui onde tá com caos, tá todo mundo pulando boleta, ninguém tava conseguindo nem passar aqui. Mas graças a Deus hoje foi tudo tranquilo, né? E agora também, pelo que eu tô vendo, tá tranquilo também. E a sensação de medo, como é que fica? Terrível, terrível. A sensação de medo, eu fiquei com dor de cabeça, minha pressão aumentou. Foi uma sensação horrível. Eu nunca tive essa sensação na minha vida, como tive ontem. Não só eu, como todos, né? Lucas, até antes de passar para esse comentário, como a gente tem outros depoimentos dentro ali dessa região, né, do transporte público, do metrô, a gente vai ouvir essas falas e aí na sequência você pode contar de uma maneira mais geral. Vamos lá ouvir também. Eu saí um pouco receosa de casa, né, porque eu não sabia como é que estaria a questão de transporte, eu não sabia como seria para poder voltar para casa também, né.
porque minha preocupação maior era voltar para casa, de ter onde se abrigar, de ter como correr. Hoje, por exemplo, eu teria que ir para Pazuna, mas eu preferi vir aqui para a Central, pegar o trem, para ver se eu consigo chegar mais rápido em casa. A minha expectativa é que a polícia e o governo tenham ciência de que a população é que está no meio disso. Então, eles precisam arrumar, sim, soluções que não façam com que a gente passe esse sufoco. Pensar que uma operação dessa, que, na minha opinião, não é uma operação, é uma chacina, resolvesse, a gente teria hoje um dia muito mais tranquilo, sem crimes, sem grandes acontecimentos. Na verdade, não é verdade, né? A gente está vendo aí que continua tudo igual. A gente está ficando inseguro de sair de casa com tudo isso que aconteceu. É muito triste, mas a gente precisa continuar vivendo, né? Você acha que essa solução do governo de entrar nas comunidades... Aí, Lucas, um pouco da sua percepção também, conversando com essas pessoas. Essas são algumas das gravações que você fez, mas você conversou com muita gente, sentiu como é que está o ambiente também. É um clima ainda de apreensão. Imagino que depois, né, de ver essas imagens também, imagina para o cidadão fluminense, carioca, começar o dia vendo essas imagens. É de muito impacto, realmente. É isso, Gabi. O clima hoje eu acho que tem um pouco de alívio, né? Depois do caos que foi ontem. A Angélica, que foi a primeira que a gente exibiu, o comentário dela, falou como essa Central do Brasil, que eu estou aqui hoje, virou um caos ontem. Como a Central do Brasil se transformou em uma verdadeira loucura, né? Com o movimento, as pessoas passando por debaixo da catraca para tentar conseguir entrar no metrô o mais rápido possível, com medo do que poderia acontecer. Então, hoje eu acredito que tem esse clima de alívio, mas ainda muito alerta, né? Eu acho que esses depoimentos também eles trazem um pouco de uma desconfiança do que a população do Rio está sentindo nesse momento, né? De que não tem a certeza de que tudo está bem, de não ter essa certeza. Essa incerteza é muito crítica, né? Para continuar seguindo a vida, mas a vida precisa seguir. Eu acho que as pessoas precisam trabalhar. Eu acho que esse é o tom um pouco desses comentários, dessas falas de ontem, de hoje, né, sobre o que aconteceu ontem, que a gente sabe, né, Gabi, não resolve a situação. Sem dúvida nenhuma. Lucas, bom trabalho por aí, meu amigo. A gente vai conversando em breve. O Lucas vai voltar também com mais informações pra gente na nossa programação. Obrigada, Lucas. Obrigado, Lucas. Até a próxima. Excelente, Lucas. Muito bom. Boa noite, pessoal. Ô, Gabi, só rapidinho, que eu achei importante nas falas ali que o Lucas escolheu, muito rapidinho, que a gente tem uma convidada para continuar no mesmo tema, convidada super especial. Mas, assim, quando a gente fala que não está dado de bandeja que a extrema-direita vai ganhar esse debate, a gente tem que fazer o debate. Você viu as duas falas que o Lucas... Uma de um rapaz falando, isso não foi operação, foi uma chacina. E a outra menina, a moça, né, dizendo assim, uma jovem, dizendo assim, a polícia tem que dar um jeito de resolver essa situação, lembrando que nós estamos no meio. Não pode sair matando todo mundo desse jeito, não. Então... Não é dizer, estão protegendo o traficante. Entre um extremo e o outro, existe um meio do caminho. Ninguém vai proteger traficante, mas ninguém vai resolver nada massacrando a população como foi feito e com esse discurso eleitoreiro, Gabi. É isso, Rodrigo. Chico, a gente vai trazer também aqui uma fala de hoje do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, criticando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pela operação de ontem. O Haddad ele lembrou que o governador não fez praticamente nada para combater o financiamento do crime organizado. Agora há pouco o Chico estava falando da operação da Polícia Federal. Vai nessa linha. Está aqui na tela o que ele disse, o Fernando Haddad. Abre aspas, o governo do estado do Rio tem feito praticamente nada em relação ao contrabando de combustível, que é como se irriga o crime organizado. Então, para você pegar o andar de cima do crime organizado, que é quem efetivamente tem o dinheiro na mão e municia as milícias, você tem que combater de onde está vindo o dinheiro, fecha aspas, o Fernando Haddad, aproveitando aqui para convidar, né, para chamar a nossa convidada de hoje, antropóloga e professora do Departamento de Segurança Pública da UF, que é a Jaqueline Muniz. Professora, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite, todo mundo. Oi, Chico. Algumas caras aqui que eu já conheço. Para quem não me conhece, então, boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou aquela que, durante a intervenção militar, ficou 11 minutos sem ser interrompida, derrubando, né, aquela farsa. Da mesma maneira que ontem, né, analisando, eu dou aula de operações, né, já dei aula para as polícias no Brasil inteiro, na América Latina, entendo disso. Isso é muito importante dizer, porque tem conhecimento. Sim. Né? Desenhei os mecanismos de desempenho de operações policiais especiais. Né? E aí, de novo, aí tem lá, né, o Nicolas.
Eu chamei ele para uma prova oral, né? Uma prova oral de polícia, uma prova oral, um Enem de segurança pública, estou acostumada a ver um bando de geleca, de academia, falando bobagem, né? Que custam vidas. Né? Então é importante a gente discutir, né? Para a gente quebrar essas concepções equivocadas, que eu chamo de cloroquinas da segurança. Excelente essa colocação da professora, porque a gente está falando de segurança pública, também tem que ser baseada em evidência, né, professora? Eu queria muito o seu comentário nesse sentido dessa fala do Haddad, porque ele está falando do andar de cima. Hoje a gente teve a declaração do secretário de Segurança do Rio de Janeiro dizendo que não conseguiu prender o DOCA, o chefe do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. E o objetivo era esse, mas o Cláudio Castro disse que a operação foi um sucesso. E eles tinham os mandados de prisão, professora Jaqueline, né, para prender 100 pessoas, e aí você, em vez de mandar de prisão, você executa 130 ou 120, 119, os números ainda não estão fechados. Então, só para casar aqui com a pergunta da Gabi, não sei se o Chico também já quer endereçar alguma, né? Que operação foi essa? De onde ela partiu e onde que ela chegou, né? Do ponto de vista técnico também, né, Chico? Que sucesso é esse, né, professora? Que sucesso é esse alardeado? Então, primeiro, não tem sucesso algum, o sucesso é político, né? Quando a gente entra na brincadeira grave de disputa de narrativa, é porque nós estamos disputando mentira. A primeira coisa que a gente joga na lata do lixo é a tal da evidência, que vira apenas a música do Chitãozinho Chororó. Tá? Então, para começar, existem parâmetros técnicos de aferição de desempenho, efetividade, eficiência, eficácia de uma operação policial à luz de sua missão. A missão era cumprir mandados de prisão. Ok? Então se analisa, se define a partir dos fins da operação, se delimita os meios logísticos que conformam, né, delimitam também os modos táticos do agir. E é isso que nos garante que podemos aferir tecnicamente. É preciso lembrar que as polícias no Rio de Janeiro possuem um protocolo de operações policiais desenvolvido em 2018 por exigência do Ministério Público e da Defensoria, por cobrança nossa, todos nós participamos, são bons protocolos. E se as polícias no Rio de Janeiro tivessem seguido o protocolo operacional de operações policiais, aqui um parênteses, a doutrina internacional de operações policiais que deu origem às SWATs, que é, né, entrar em cenários adversos com elevado grau de incerteza e risco e perigos reais e produzir baixa zero. Para que serve operações? Para fazer o relógio andar para trás, aquele lugar que você entrega como perdido, aquela situação que você entrega como delicada e arriscada, é que justifica a existência de corpos táticos, como BOP, choque, SWAT, CORE, tudo isso. Tá? Então, para ficar claro que existe uma doutrina internacional do uso da força, existe a doutrina nacional de uso da força, doutrina no sentido que delimita, polícia não é bando armado, polícia é burocracia armada e tem, portanto, doutrina. Se tivessem seguido a doutrina de polícia, os seus próprios protocolos não são as regras que a professora Jaqueline inventou, a DPF. Não, os protocolos operacionais que eles próprios inventaram, como dimensão de seu trabalho, nós não teríamos a lambança operacional que tivemos. Portanto, assistimos a uma ingerência política, assim como assistimos no 7-4, assim como assistimos em outras operações no Rio. Primeiro tem que deixar claro que não tem território nenhum no Rio de Janeiro em que polícia não entra. Ponto. Tá? Não existe. Quem organiza o crime é o Estado. O Estado opera como uma agência reguladora do crime, para o bem ou para o mal, né? Organizando o crime ou desmantelando o crime. Aqui se governa com o crime, não contra ele. Portanto, se é sócio, patrão ou funcionário do crime. Não existe essa de Estado paralelo, não existe essa de Estado ausente, isso faz mal à saúde da segurança pública. Tá? Que fique claro, porque são relações de poder. Não existe como você, 100 pessoas armadas, controlar 200 mil pessoas e um perímetro de mais de 50 mil quilômetros quadrados, que são verdadeiras falésias. Eu conheço de perto o alemão, fui secretária de Estado aqui, não sou só pesquisadora e cientista, sou gestora, criei a Corregedoria Geral Unificada, o sistema de dados, a primeira pesquisa de vitimização e a criação de indicadores que monitoram letalidade e vitimização policial. Fomos nós que implantamos em 99, também fomos nós que derrubamos a premiação Faroeste em 1999, e criamos os parâmetros de aferição profissionais de polícia. Então isso é bobagem. Tá? Isso é bobagem e custam vidas. Não é? Então o que se tem ali foi o abandono dos procedimentos táticos operacionais, os quais são possíveis medir a policialidade da polícia.
Outro ponto importante é que jogar 2.500 policiais na ideia de um bloco do eu sozinho do Castro, porque não foi o eu sozinho estadual, porque a MP não participou, a Defensoria não participou, Corpo de Bombeiros não participou, ou seja, porque você tem que ter presteza de socorro quando você está fazendo uma operação em cenário adverso, acidentalizado, tá? Com alto grau de instabilidade por conta de presença armada. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é, o território não tem ameaça à soberania nenhuma, tá? O território sempre foi do Estado, entra e sai quando quiser. O que se arrenda é a população, o que se arrenda é a exploração logística, que vai da economia criminosa, propriamente dita, né, até serviços essenciais que são empurrados para a ilegalidade, como a água, a luz e todos os outros serviços essenciais que são explorados no território. Nós temos que parar de delírios, né, que tem custado caro, né, tanto à direita quanto à esquerda, tá? Nas suas propostas de segurança pública, né, que é um ilusionismo, né, e que isso tem sido usado. Então vamos pensar seriamente. Colocar 2.500 pessoas significa o provisionamento de 10 mil, porque a polícia tem escala de trabalho. São 2 a 3 turnos de escala de trabalho, mais a folga. Então, para você ter agora 2.500 fulanos disponíveis em pronto emprego, você tem que garantir prontidão e alteração de escala de 10 mil fulanos. Isso quer dizer que você impactou o policiamento cotidiano de 5 milhões de pessoas, de 3 a 5 milhões de pessoas. Ou seja, como a polícia não é chuchu que dá em cerca, para fazer essa operação e sustentá-la por 6 ou 7 horas, você teve que inviabilizar o policiamento, correto? Ou seja, expondo a população ao estupro da esquina, ao assalto, ao feminicídio, ao acidente de trânsito. É por isso que nós assistimos, né, represálias em todos os espaços da região metropolitana, o caos na região metropolitana. Você não tinha corpo de bombeiros para presteza de socorro, você não tinha a guarda municipal, a maior do país e mais bem organizada, com 7.312 fulanos, agentes da lei capazes de desviar mais de 100 linhas de ônibus, reorientar o fluxo. O que nós assistimos foi um processo de desorientação, né, de agravamento do temor pautado em fofoca e rumor, que é a fonte, a desinformação, que é a fonte do medo. Aqui se governa com o crime. Aqui a política de insegurança tem elevado a rentabilidade eleitoral. Tanto aqui como como na Bahia, como em São Paulo. Tá? Por quê? Porque a única coisa que o cidadão comum enxerga da ação de segurança pública é o teatro operacional. Ninguém aqui enxerga inteligência e quando fala de inteligência está mentindo e blefando. Tá certo? É a cloroquina. Quando um político diz que vai trabalhar com inteligência, ele está enganando a população. Porque pressupõe que a inteligência é do bem, né? Como se nós não tivéssemos tido uma inteligência do mal a serviço da ditadura. Então é um delírio. Segundo, também ninguém enxerga a investigação. Tá? A fantasia que a gente tem de investigação é de novela das 8 e de tela quente. Tá? Ou seja, a ação ostensiva cotidiana ela é de baixa visibilidade. Não é? Então a única coisa tangível são as operações, que são aquelas que produzem uma ação repressiva idealmente qualificada e com foco em tempo real, em larga escala. Acontece que para o desprazer da direita ou de quem mais, não existe estoque de repressão, porque polícia é pronto emprego. Se você empregou, você gastou. Isso quer dizer que não existe nenhuma operação no mundo, nem na Scotland Yard, nem onde vocês quiserem, que possa ser sustentada no tempo e no espaço. Toda e qualquer operação, os resultados serão provisórios, limitados, finitos no tempo e no espaço. É por isso que, quando você faz uma operação como essa, que você escasseia a pronta resposta, quer dizer, o 190 parou de funcionar, ou seja, você não podia, você saturou, escasseou a capacidade ostensiva, você inviabilizou o 190, você sabotou o trabalho de investigação e inteligência, matando a galinha dos ovos de ouro. Vamos imaginar que 100 pessoas são todas bandidas, todo mundo trabalhado na bandidagem. Ora, você prestou um serviço ao crime organizado matando. Por quê? Porque são essas as pessoas que deveriam dizer para você como o crime funciona, para a gente parar de viajar na maionese e ver Jesus em goiabeira. Não é? Então, se você vai lá e mata 100 fulanos, você é um desserviço. Por que é um desserviço para a segurança? Porque você acabou de inviabilizar o trabalho de investigação, ou seja, você deu um tiro no pé da própria polícia. Você inviabilizou a capacidade de inteligência, de acumulação de informação, de gestão de conhecimento, e você prestou um serviço maravilhoso ao crime organizado que bate palma para o DOCA seguir feliz, exercendo o governo criminal em territórios do Rio de Janeiro. Por quê? Porque preso, essa mão de obra assassinada, essa mão de obra é barata, substituível, mal qualificada, não sabe usar fuzil, não tem padrão tático de tiro, correto? E é facilmente substituída e recebe mal para ser soldado.
São todos a maioria vida louca, aqueles, né? Tá certo? Então, o que acontece? Pegar esse sujeito e você mandar ele para a cadeia, o crime vai ter que pagar. Você vai ter que pagar para ele ficar dentro da cadeia, faccionado, e pagar, né? A sustentar a família desse sujeito, porque ele é um trabalhador do crime. Crime é negócio. Crime emprega milhares de pessoas. O dinheiro do crime não é sujo nem limpo, porque capitalismo e dinheiro não tem moral. Tem que parar com essa bobagem de dinheiro limpo da economia formal e do dinheiro sujo da economia ilegal, porque essa fronteira não existe. Quem põe essa cerca se chama Estado com as suas ferramentas de alfândega, receita. Tá? Então tem um delírio também aqui normativo, não aqui, gente, nesse discurso, que é de vender uma guerra que não tem vitória nem derrota, porque não há exército. Por que não há? Porque é mais fácil corromper. Você tem um esquema, né, político criminoso, o dinheiro do crime lava carreiras eleitorais, principal lavanderia, igrejas, não é só pet, posto de gasolina, loja de chocolate, não. Tá? Não é só isso. Né? Então é preciso compreender, né, que tem que olhar para dentro da estrutura do Estado, que é quem organiza o crime. Faz-se a guerra para vender a paz da propina, faz-se a guerra para vender a paz do arrego, faz a guerra para subir o preço do alvará de arrendamento de territórios. Isso aqui funciona, como em outros estados, como uma grande imobiliária. Governa-se com o crime e não contra ele. Então, o que nós assistimos? Um bando de policiais, eu queria fechar, né, atuando na boa-fé, como zumbis, tá certo? Sendo desautorizados no seu exercício tático, o que eu assisti foi uma sucessão de erros táticos, inclusive no tal muro do BOP lá no Matagal, tá certo? Não é bem assim, claro que teve planejamento, né? É óbvio que teve planejamento, né? Mas o problema todo é como ele é executado. Como aqui, não é? Matança dá voto sim. Você sabe por que dá voto? Porque é uma solução no imediato. Em 200 mil pessoas naquela região, você conhece 30 daqueles que morreu. E tudo que você precisa é viver a vida. Quando tem operação, para-se a vida no asfalto e na favela. Ontem parou a vida de 800 mil pessoas naquele entorno e 5 milhões em toda a região metropolitana. Ou seja, produziu-se insegurança, o Estado esquentou a chapa e inviabilizou a circulação de pessoas, bens, serviços e mercadorias. Pessoas perderam emprego, pessoas não foram fazer faxina, pessoas não voltaram para casa. Tá? Então fique claro, né, que tem um projeto político, que é a insegurança como projeto de poder. Eu entendo a fala do ministro, a fala dele pente, certamente, mas as coisas também não são bem assim, tá? Porque o domínio armado se exerce ali no território. Tá certo? É claro que tem que se voltar para dentro do Estado, tem que acompanhar o fluxo de dinheiro das mercadorias políticas criminais, que, como eu falei, retroalimentam a lógica política. O melhor dinheiro do crime é para caçador de campanha, porque não precisa ser declarado. Agora, não dá para eu ficar aqui só brincando de lavanderia aqui em cima, não. Perfeito, professora, desculpa. Não, mas para terminar, então, em 2 frases, porque nós temos horário. Obrigado. Por favor. Okay. A diferença, eu também tenho um compromisso aqui, então, tá bom, então, a diferença do Operação Cabão 14, sabe qual foi? Não é novidade nenhuma que nenhum dinheiro do crime é guardado em colchão. Né? Não é. Nós temos que bater palma e comemorar. Tá? Com certeza, resultados qualificados e sem morte. Porque a razão, um por um morto, um vitimado, é uma alta taxa de letalidade que o Rio de Janeiro já sustenta, incomparável no mundo. Agora, tem que lembrar, né, que ali aquela operação se deu de forma articulada, conjunta, sem sabotagem interna. E não precisou mudar a Constituição, nem criar o pacote anticrime. Ou seja, as tomadas de decisão de ação conjunta, força-tarefa e ação integrada, eu sou uma gestora disso, independem de você endurecer lei ou fabricar pacotes legalistas, porque isso está numa dimensão administrativa e procedimental. É para ter pacto federativo? É para atuar e transformar esse limão azedo de matança em limonada com cidadania? O governo federal tem muito o que fazer. E não é ficar aguardando a lei ser aprovada como álibi para ocultar que não se tem política de justiça, política nacional de segurança, política penitenciária, política de fronteiras, política de imigração. Tudo isso, gente, está debaixo do Ministério da Justiça. Então, o governo hoje tem a faca e o queijo na mão para reverter esse cenário, tá, positivamente, não só em termos eleitorais, né? Porque a matança dá voto sim, porque todo mundo quer solução no imediato. E imediato é sem mediação. Professora, me desculpa, eu vou ter que te interromper porque acabou o tempo do programa. Mas quero muito agradecer aqui a sua presença, professora Jaqueline Muniz, antropóloga, também professora do Departamento de Segurança da UF. Muito obrigada, professora, pelos seus ensinamentos aqui também. Obrigado, querida. Obrigado, querida. Boa noite. Aqui falando. Anotei uma frase aqui, a gente vai fechar o programa, mas
O que aconteceu foi que prestaram um serviço para o crime organizado. É interessante essa análise, né? Porque você matar mais de 100 pessoas, você presta um serviço para a segurança. Você só mata bagrinho, né? Vida louca, como ela diz, você não atinge o crime organizado. Mata a capacidade Você não mexe em nada na organização e você torna mais econômico para eles. Não vai sustentar ninguém em cadeia, então para eles é excelente esse ponto de vista. É isso. Vamos nessa então. Chico Sá, Rodrigo Viana. Vamos agora acompanhar o Provocação Histórica com o professor Lindener Pareto, com James Green, também professor. Excelente essa participação aqui agora. Brasil, Estados Unidos, História e Direitos Humanos. Então, a gente acompanha a partir de agora. Amanhã a gente está de volta. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 19h, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 19h em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.